Oi pessoal, aqui é o Newton da CPA. Bom, vamos continuar a nossa gravação de uma série de vídeos sobre a reforma tributária e mais especificamente sobre o projeto do governo federal. Bem, esse projeto do governo federal foi anunciado a semana passada e as autoridades disseram que ele será detalhado até o final de novembro. Como hoje é dia 28 de novembro, uma quinta-feira, nós só temos hoje e amanhã. Estamos confiantes de que realmente isso seja detalhado até amanhã. Mas, sei lá, se não for possível, vai ficar para a semana que vem. Muito bem, nós estamos analisando a terceira fase, são 4 fases do projeto, estamos a terceira fase, e tem uma parte dessa terceira fase que fala da reformulação do imposto de renda. E essa terceira fase, segundo a promessa, será implementada no primeiro trimestre de 2020. Isso foi o que o secretário da Receita Federal disse. Muito bem, aqui ao meu lado a Júlia Gomes. Oi pessoal, sou aqui da CPA. Bom, nesse vídeo nós vamos continuar falando de mais uma medida divulgada pelo governo federal sobre a sua proposta. Aqui é a tributação sobre lucros e dividendos distribuídos pelas pessoas jurídicas aos detentores de seu capital. É importante notar que a equipe do Ministério de Economia considera essa mudança fundamental para a proposta. Exatamente, os técnicos estão dizendo que isso é muito importante na proposta como um todo. Bom, vamos falar um pouco a respeito dessa tributação dos lucros ou dividendos que são distribuídos pelas pessoas jurídicas, recordando um pouco. Essa distribuição de lucros ou dividendos, né, apurados a partir de janeiro de 1996, está isenta do imposto de renda, tanto na fonte como na dedicação de pessoa física ou jurídica, desde que domiciliada tanto no país como no exterior, de acordo com aquilo que foi disposto no artigo 10 da Lei 9.249, que é do final de 95. É bom lembrar que esse dispositivo legal ele foi incorporado na Instrução Normativa 1700 de 2017, que é uma espécie de um regulamento do imposto de renda. Essa isenção na distribuição de lucros ou dividendos está lá no artigo 238. Isso aí. Bom, ao longo desses 23 anos desde a revogação, inúmeras tentativas da revogação desse benefício fiscal foram feitas, mas todas as propostas de alteração sempre foram recusadas. O principal argumento dos defensores da isenção tem sido o fato de que a tributação dos lucros apurados pelas pessoas jurídicas, hoje é em torno de 34%, já inclui os tributos devidos pelos titulares do capital, que é a tributação concentrada. Como a proposta já está sendo elaborada, inclui uma redução na alíquota do imposto de renda da pessoa jurídica, que é possível de 34% para 20%, a equipe parece entender que essa redução praticamente será compensada com a tributação na distribuição dos lucros ou dividendos. Para essa alíquota dos lucros ou dividendos, fala-se de uma alíquota de 15%, que é aquela que vigorou até a revogação da existência. Exatamente. Então, como nós estamos comentando aí, muitas vezes ao longo desses 23 anos de vigência, desde 1º de janeiro de 96 até agora, ao longo desses 23 anos, várias tentativas foram feitas no sentido de revogar a isenção. Só que essa ideia, esses projetos nunca avançaram, por quê? Porque aqueles que apoiam a tal isenção dizem o seguinte: olha, uma pessoa jurídica no Brasil paga 34% de imposto e contribuição social. Esses 34% já incluem a tributação que seria devida para a pessoa física. Então é melhor tributar tudo na pessoa jurídica, isentando as pessoas físicas e também os demais sócios dessa tributação. Esse tem sido o argumento até agora. Porém, a própria equipe que está preparando esse tal projeto do governo federal está lembrando que existe lá uma tal redução da alíquota. A gente já comentou isso aí em vídeo anterior. Reduzir a alíquota dos 34% para 20%, 21%, isso não está muito certo. Então,
qual é o entendimento da equipe hoje? Olha, se a gente reduzir a alíquota de 34% para, por exemplo, 20%, dá espaço para que a gente tribute novamente a distribuição de lucros. Quando havia a tributação até 31 de dezembro de 1995, era de 15% sobre o lucro distribuído. Então, talvez seja isso que vai acontecer. Reduz a alíquota do imposto de renda da pessoa jurídica, né, que tem lá o 15 mais 10 mais 9, reduz para 20, e depois, ao mesmo tempo, retorna a tributação na distribuição de lucros ou dividendos. Bom, convém registrar que o projeto de lei que elimina a atual isenção foi discutido nesta terça-feira, dia 26, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, de autoria do senador Otto Alencar, do PSD. O PL 2015 de 2019 estabelece o percentual de 15% de desconto na fonte sobre os resultados financeiros pagos, remetidos ou entregues pelas pessoas jurídicas, tributados com base no lucro real, presumido ou arbitrado, a outras pessoas jurídicas ou físicas residentes no Brasil ou no exterior. A ideia do autor do projeto é retomar a cobrança interrompida em 1996. E durante as discussões na comissão, alguns dos senadores propuseram a tributação progressiva pela tabela de incidência, enquanto outros senadores sugeriram a adoção de um limite de isenção de até 20 mil reais. Muito bem, então vejam, pode parecer coincidência, né? Na comissão, os técnicos lá da Receita Federal que estão preparando o tal projeto do governo, uma das partes, como nós vimos aí, é recriar a tributação de lucros ou dividendos distribuídos e tem-se falado numa alíquota de 15%. Ora, lá no Senado Federal, né, aí de autoria aí do senador Otto Alencar, já existe um projeto exatamente nessa direção, né? 15%, etc. Tal. Aí a pergunta que se faz ao senador é, mas afinal, se nós temos lá, já no governo federal, na Receita Federal, uma equipe que está cuidando disso, de outras coisas, inclusive disso, por que um projeto exatamente igual àquele que, digamos, o governo vai propor? E ele diz o seguinte, olha, e se essa reforma demorar muito? E se ela não sair? Bom, então vamos fazer o seguinte, então vamos já tributar, vamos aprovar uma lei, vamos fazer a votação. Ok, né? Porque tudo é idêntico. Tributar lucros ou dividendos para pessoas jurídicas ou físicas no Brasil e no exterior, na distribuição. E a alíquota de 15%. A alegação do senador Otto Alencar é exatamente essa. Se não sair ou demorar, a gente já vai tributando lucros ou dividendos, né? Agora, se sair, claro, como vai reduzir a alíquota lá, talvez a comissão, lá, os técnicos da Receita não precisam nem aproveitar, nem apresentar esse projeto. Bom, mas eu estive acompanhando essa discussão lá no Senado Federal e eu tenho duas novidades interessantes que foram colocadas pelos demais senadores. Isso está na Comissão de Finanças e Tributação, lá do Senado Federal. Os demais senadores que compõem essa comissão, que estavam discutindo, inclusive com o senador Otto Alencar, eles fizeram duas propostas que estão sendo discutidas lá, levadas em consideração, que são interessantes. Primeiro, um deles falou, olha, vamos tributar, só que vamos tributar pela tabela de incidência, não por 15%. Vamos tributar pela tabela. Ora, a tabela, como nós sabemos, é 7,5%, 15%, 22,5% e 27,5%. Então, dependendo do volume do lucro que for distribuído, o contribuinte poderá estar sujeito, sei lá, a 0%, se for aquém do limite de isenção, poderá estar sujeito a 7,5% ou a 15%, que é o previsto, mas também, se for bastante interessante, bastante alto o valor distribuído, pode atingir 22,5% ou até 27,5%, né? Então, essa propositura ela é interessante para os pequenos contribuintes,
pequenos sócios que vão receber valores pequenos de distribuição e podem estar sujeitos a uma carga tributária não muito coisa. É claro que vai pegar os sócios que recebem lucros maiores, dividendos maiores, porque aí pegariam lá em cima na tabela, que atualmente é 27,5. A gente já discutiu aí, inclusive, o pessoal lá do governo federal está planejando aumentar a alíquota, que hoje é 27,5%, para 35,5%. 35%. Ora, dentro dessa perspectiva, digamos que a tabela seja aumentada, então você vai ter contribuintes que ficarão isentos, o limite de isenção deve aumentar também, eles recebem lucros ou dividendos, pouco ficarão isentos. Ou recebem um valor um pouco maior, vão pagar 7,5%, ou mais ainda, vão pagar 15%, ou podem até pagar 22,5%, poderão até pagar 27,5%, se for valor muito significativo, muito alto, ou se realmente aumentar a líquida, poderia estar sujeito até a 35%. Mas vejam bem, eu estou me referindo aos percentuais da tabela, não estou dizendo que é isso que o contribuinte vai pagar. Eu estou dizendo que ele vai pagar, por exemplo, 27,5%, só que calcula lá e tem a parcela a reduzir, né? Porque a tributação é por faixas, né, de renda. Então, é 27,5%, mas pode chegar a 23% ou 22% e assim por diante, né? Então, são duas... É uma ideia que foi colocada por um dos senadores na discussão lá na Comissão de Finanças e Tributação. Agora, tem uma segunda ideia que também eu acho interessante, que é o seguinte: o senador propôs que o projeto eventualmente aprovado lá no Senado, ele preveja uma isenção de até R$ 20.000. Bom, é interessante também para proteger o pequeno contribuinte, né? Digamos, o cidadão é sócio de uma empresa, a empresa resolve distribuir lucro, ela tem, por exemplo, lá, R$ 30.000 para distribuir, né? Só que ela tem 2 sócios. Então, caberá ao Antônio 15.000 e ao Benedito 15.000. Ora, se realmente houvesse a isenção de 20.000, claro que nem o Antônio, nem o Benedito pagarão, porque eles receberão valores de lucros ou dividendos menores do que essa tal isenção de 20.000. É também uma ideia interessante. É claro que depois disso, né, 20.000 mais alguma coisa, aí começa a ir na tabela e assim por diante. Enfim, essa discussão que está sendo realizada hoje, está sendo realizada atualmente lá no Senado Federal, ela pode redundar eventualmente na aprovação no Senado, claro, depois vai ter que ir na Câmara, etc., e todo aquele procedimento. Mas pode ser que esse projeto, que é o de número 2015, lá no Senado Federal, pode ser que ele venha a substituir aquela ideia dos técnicos da Receita Federal de propor ou de recriar a tributação dos lucros ou dividendos distribuídos. Muito bem, mas nós temos uma observação importante final, né, Julia? Isso mesmo. Bom, para registrar, a comissão entende que essa revogação poderá ajudar no combate à pejotização, porque tornará mais cara a tributação de rendimentos em uma pessoa jurídica. Vejam, no Brasil, isso é um fenômeno brasileiro, né? Tem muita coisa que tem no Brasil e não tem em outro lugar. O Gabigol, por exemplo, tem aqui e não tem em outro lugar. Mas nós temos muitas soluções aqui que não temos. Uma delas, um fato que é mais ou menos recente aí, é a tal da pejotização. O que é pejotização? É fazer negócios através de uma PJ ou através de uma pessoa jurídica. Vou dar um exemplo bem claro. Imagina um médico que ele vai exercer a sua atividade, vai abrir o consultório, vai atender as pessoas, etc., né? Ora, ele é uma pessoa física e, como tal, paga imposto pela tabela progressiva, aquela que eu me referi aí, que vai de 0 a 27,5%. Muito bem, ele paga como pessoa física. Vamos imaginar aqui
ele tem uma renda razoável lá no consultório, nas empresas que ele fornece e tudo, e ele atinge na tabela o 27,5%, o maior da tabela, né? Muito bem. Aqui no Brasil é possível que esse médico, ou médicos, se forem dois ou mais, eles podem se organizar numa empresa, né, e pagar esse imposto na empresa como pessoa jurídica, no lucro presumido até determinado valor mensal. Ora, o que aconteceria? Esse tal médico, Antônio, por exemplo, né, que ele teria uma renda razoável, ele pagaria na tabela 27,5% na pessoa física, né? Mas, se ele se organizar como uma pessoa jurídica e fizer a opção pelo lucro presumido, ele vai acabar pagando algo, dependendo aí da prefeitura, etc., pagar algo em torno de 15%, e não os 27,5%. Tá? Essa é a tal pejotização. Isto é, sempre que possível, ou profissional, médico, engenheiro, advogado, dentista, contador, professor, ou se não, até uma outra atividade de prestação de serviço, se ela puder ser feita como pessoa jurídica, que é a tal pejotização, ele pode ganhar, ele, dependendo da coisa, até pagar metade do que pagaria, dependendo aí do imposto sobre serviço e outras questões mais. Ora, esse fenômeno da pejotização, ele é possível no Brasil, por quê? Ele é possível no Brasil exatamente porque a pessoa jurídica, aquela que está no lucro presumido, ela apura o seu lucro e distribui o lucro totalmente isento. Ora, então, fica qual imposto para aquela empresa pagar? O que ela paga. Algo em torno aí de 13%, 14% ou 15%, evitando que o sócio, os participantes, paguem 27,5%. Tá? Essa colocação é muito interessante, tem sido possível e é absolutamente legal. Tem todas as regras, o cidadão obedece todas as regras. Essa questão ela é legal e, portanto, todo mundo que precisa faz. E aí tem um outro problema mais sério que a pejotização tem resolvido, que é o seguinte. Por exemplo, um profissional, médico, engenheiro, advogado, contador, dentista, qualquer coisa, ele vai trabalhar numa empresa, tá? Ora, como ele vai trabalhar numa empresa para atender lá, se ele der um recibo mensalmente, digamos, lá um recibo de R$ 5.000, qualquer coisa assim, como pessoa física, a empresa, aquela contratante do serviço daquele profissional, tem que pagar 20% de previdência social. Quer dizer, ele tem um custo maior, porque vai pagar na pessoa física, numa tabela que atinge 27,5%, pode ser até chegar a 35% agora, se houver aumento, e ao mesmo tempo a empresa contratante, ela fica obrigada a pagar, além dos honorários, mais 20%, e aquele dinheiro vai para a Previdência, né? Então, o custo tributário para o profissional é quase o dobro do custo tributário se fosse uma pessoa jurídica, e o custo tributário da pessoa jurídica que está contratando aquele profissional é 20% mais caro. Então, as duas partes sentem-se prejudicadas por isso. O que fazem? Organizam legalmente como empresa, o prestador de serviço, e a empresa paga isso como prestação de serviço, né? Então, esse interesse dual, tanto de quem presta serviço como de quem toma o serviço, tem feito o processo de pejotização aumentar cada vez mais. Ora, a ideia é que com essa tributação na distribuição de lucro, haja um pequeno refluxo. As pessoas têm que pensar direito, porque senão, ao distribuir o lucro, aí vai ter que pagar imposto e acaba meio que compensando uma vantagem daqui com aquilo, com a desvantagem do outro lado, né? Então, esse problema da pejotização tem também incentivado, digamos assim, encorajado a Receita Federal e o governo federal
a realmente reinstituir a tributação da distribuição de lucro. Não é mesmo, Juliana? E o que a gente vai fazer na sequência? Bom, no próximo vídeo a gente vai analisar a quarta e última fase da proposta do governo federal, que trata da desoneração da folha de salários. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal aqui no YouTube e também acessar o nosso site, que é netcpa.com.br. Espero vocês no próximo vídeo e tchau! Muito bem, então no próximo vídeo que nós vamos gravar amanhã, que é o dia 29, o último dia útil do mês de novembro, nós vamos falar sobre a desoneração da folha de salários, que é muito interessante, e vamos torcer que realmente amanhã, como foi prometido, o projeto seja detalhado e a gente vai começar uma discussão muito mais profunda sobre todos esses temas. Espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigado.